Bom dia, irmãos e irmãs. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, aquela que verdadeiramente nos deixa calmos, serenos e tranquilos, esteja presente em cada coração nessa manhã linda. Amém? Antes de nós seguirmos com a nossa sexta e última mensagem da série Calma, eu quero apenas aqui fazer um registro de gratidão, um registro amoroso, porque ontem nós tivemos uma noite muito especial. Eu deixo só fazer aquela pesquisa básica. Quem aqui estava ontem à noite aqui na IP Parque, nossa festa caipira? Uau! A maioria, a grande maioria. Alguns eu já até perguntei, falei, por que você não estava aqui? Encontrei a Ju lá embaixo, falei, cadê a família do Tom? Pastor, a gente tinha outro compromisso. Eu entendo, mas entendo que você perdeu se você não estava aqui, porque foi muito bom, muito bom. A gente reviveu, né? Aquelas comidinhas deliciosas, por mãos sempre especiais que preparam. Nós nos sentamos à mesa, nós nos divertimos, nós sorrimos. Teve uma banda incrível aqui, né, da parceria da dupla Beto Isaac aí no baixo e na viola caipira, que nos abrilhantou. Afinal, não foi fácil, desde janeiro, ensaiando, para apresentar aqui, junto com a participação especial da Ivânia no vocal. Foi muito bom, a gente cantou, a gente se divertiu e a gente teve um pouco do vislumbre que é viver a eternidade como família da fé. E também um pequeno teaser sobre o que virá no Amigos do Reino. Eu não sei se a Isabela está por aqui ou se está lá embaixo servindo, né? A Isabela? Ela está lá embaixo? Está lá embaixo. Então eu quero, assim, fazer uma menção de gratidão e honra, depois o marido dela pode comunicá-la, porque se eu trazer todo mundo que participou e auxiliou, todo mundo vem aqui, né, no palco, porque isso é igreja. Alguém perguntou para mim, pastor, a festa estava maravilhosa, né, nossa, muito obrigado. Eu falei assim, não é comigo, eu nem sei. Eu nem sabia que tinha tudo isso. A gente só entregou para uma equipe maravilhosa que delegou e que percebeu que a igreja é viva, cada um com seus dons e talentos, e todo mundo participando, todo mundo servindo, desde o descascar as batatas ao longo do dia, até a instalação elétrica com qualidade, sem perigo, né, dentro das normas técnicas, entre outras coisas que foi preparado, foi sonhado, debaixo de oração, debaixo do direcionamento do Santo Espírito de Deus, para quê? Para que a gente possa servir uns aos outros e servir a Cristo Jesus. Então, a festa só aconteceu porque a igreja entendeu e entende o que é a igreja. Quando a gente se une para viver essa comunidade, quando a gente compreende que o Espírito Santo derrama talentos diferentes na vida das pessoas, onde o Marcelão tem um talento que eu não tenho, a Iracema tem um talento que eu não tenho, o André tem um talento que eu não tenho, mas juntos nós temos todos os talentos que foram entregues pelo nosso Deus maravilhoso. Então, parabéns, obrigado, Igreja Presbiteriana do Parque, e obrigado a Isabela Richard, que é a nossa líder do Ministério de Eventos, né? É a que não dormiu a semana, é aquela pessoa, não sei se você percebeu, enquanto todo mundo estava dando risada, isso daqui está muito bom, ela estava em cada local assim. Era a única que não estava calma, serena e tranquila, né? Porque ela estava atenta, assim, pastor, está tudo certo, está faltando alguma coisa, porque não deu certo, sei lá o quê. Eu falei, eu não estou vendo nada que não deu certo aqui. Eu só estou vendo que deu certo muito, né? Aí, a hora que acaba a festa, ela, ufa, eu falo para ela, tem amigos do reino. Ah, pastor, espera, deixa eu descansar uma noite, pelo menos, né? Então, ela é a responsável, a líder, e que vai entendendo e chamando vocês para servir. Glória a Deus pela vida da Igreja Presbiteriana do Parque, que Deus nos abençoe. Amém? Seguimos então com a nossa sexta e última mensagem da série Calma, a vida no ritmo da graça. Juntos nós aprendemos ao longo de 6 encontros, esse é o sexto, que Deus tem um ritmo para as nossas vidas. E o ritmo que Deus tem e que nos criou é um ritmo calmo, é um ritmo sereno, é um ritmo tranquilo, é um ritmo que tem
prioridades, muitas vezes totalmente contrárias às prioridades de uma vida apressada deste século. Então hoje eu te convido a você abrir a sua Bíblia ou acompanhar conosco o texto de Marcos, capítulo 1, verso 35 a 39. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35 ao verso 39. Evangelho de Marcos, primeiro capítulo, do verso 35 ao verso 39. E diz o seguinte, a palavra de Deus: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Até aí, vamos orar mais uma vez? Pai de amor, obrigado, Pai, por essa manhã tão linda, onde o teu povo se reúne. E agora nós estamos diante da tua palavra, que é viva, que é eficaz, é a palavra que acalma, é a palavra que direciona, é a palavra que confronta a nossa vida apressada e nos mostra o caminho do lugar secreto, o caminho da vida de oração, o caminho do ritmo de Jesus. Ó Deus, nós queremos aprender a viver a vida que o Senhor tem para os nossos corações, para as nossas histórias. Que a tua palavra encha o nosso ser aqui nessa manhã e que não fique guardada na memória, mas que ela seja absorvida no coração, para que a gente desenvolva uma vida calma no ritmo da graça. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Final dos anos 80, 4 amigos cristãos resolveram fazer o que talvez você já sonhou fazer um dia: formar uma banda. 4 amigos cristãos falaram: vamos formar uma banda. E o que era um projeto simples começou a tomar forma e amadureceu rapidamente no ano de 1995 com um álbum gravado chamado On The Rock, fazendo sucesso com a música 5:50 AM, ou mais conhecida como 10 para 6. Alguém aqui, já escutei os sussurros aqui, né? 10 para 6, temos fãs aqui, conhece muito bem, viu isso nascer. Eu estou falando da banda Resgate. E aqui está um pequeno trecho dessa canção, que ela se tornou atemporal por conta do conteúdo dela, né? E começa assim a primeira parte: abra os olhos sob o mesmo teto todo dia, tudo outra vez. Acordo, um tapa no relógio, a mente está vazia, são 10 para 6. Hoje a morte do meu ego está fazendo aniversário. Será que eu vou chegar ao fim de mais um calendário? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É tudo sempre igual. Essa primeira parte da canção, ela trata da rotina de uma mente vazia, de uma mente cansada, de uma mente apática e sem propósito, mas que tem que acordar todos os dias, às 10 para 6, para enfrentar os leões da vida, as dificuldades, as tribulações, e é tudo sempre igual, é tudo sem sentido, é tudo apático. E aí a gente pega essa letra, né, que muitas vezes toca o nosso coração para essa realidade, e nós nos perguntamos: acordamos 10 para 6, né? Ou muitos de vocês acordam até antes de 10 para 6, para fazer o quê? Já parou para pensar? Por que você acorda cedo todo dia? Para trabalhar, para levar as crianças na escola, para estudar, para arrumar a casa, para você fazer exercícios ainda antes de ir para a empresa, afinal só tem esse horário, então você acorda mais cedo ainda para passar na academia e ir direto para a empresa. E talvez você se identifique com algumas dessas demandas que fazem parte da rotina de muitas pessoas. Demandas que também existiam na rotina de Cristo Jesus. Afinal, o texto que nós acabamos de ler nos apresenta o padrão do trabalho que Jesus se dedica a fazer, percorrendo diferentes regiões. Jesus tem uma missão: proclamar, curar, libertar.
Ele veio para proclamar, curar, libertar. E ele diz no verso 38, foi para isso que eu vim. Jesus está revelando, foi para isso que eu vim. Ele falava a verdade do reino, ele vivia no poder do reino, ele expressava o amor do reino dos céus, e isso é maravilhoso. E é tudo que nós, imitadores de Cristo Jesus, queremos viver e fazer. Poxa, eu quero viver o amor do reino, eu quero proclamar o amor do reino, eu quero viver no poder do Espírito Santo de Deus. É isso que nós queremos. Nós, como pequenos cristos, nós, como discípulos e discípulas de Jesus, devemos ansiar e viver a vida que Ele nos ensinou. Proclamar, curar e libertar. Ok, mas a pergunta que eu faço para você nessa manhã é essa. Nós queremos viver todas as ações de Cristo Jesus, ok, legal, mas nós queremos também viver a vida de oração de Jesus? Porque esse texto fala sobre a vida de oração de Jesus. Se de fato nós somos imitadores de Cristo, se de fato nós somos seguidores de Jesus, por que nós não estamos também seguindo a vida de oração de Jesus? Amigos e amigas, nós só iremos aprender a viver o ritmo da graça se nós aprendermos a viver a vida no ritmo de Jesus. Afinal, esse é o texto da nossa mensagem, a vida no ritmo de Jesus. Imagine comigo, o que aconteceria na sua história, o que aconteceria na sua rotina, se você vivesse completamente a vida no ritmo de Jesus? O que iria acontecer se você vivesse completamente a vida no ritmo de Jesus? E Jesus tinha muita coisa para fazer. Se você em casa reler os textos que antecedem a nossa perícope, você vai perceber que no dia anterior, Jesus pregou com autoridade na sinagoga. Jesus libertou um homem possesso por um espírito imundo. Jesus passou na casa de Simão e André. Jesus curou a sogra de Pedro. Depois do pôr do sol, Jesus continuou, depois do pôr do sol, fim do dia, início da noite, continuou curando muitos e muitos e muitos doentes. Eu não sei para você, mas quando a gente bate o olho nessa rotina, parece um dia bem cheio, bem exaustivo. Merecia o quê? Trabalhei demais. Uma bela noite de sono. Eu dormiria depois de um dia desse. E assim, de preferência, sem hora para acordar. Mas Jesus não dormiu até tarde do outro dia. Ele acordou de madrugada, o texto bíblico diz. E ele acorda de madrugada, dando ênfase ao fato de que é madrugada antes do sol nascer. Enquanto todos estavam dormindo, ele acordou para ser intencional em sua vida de oração diante do Pai. Jesus acorda antes de todo mundo, com intencionalidade, e eu acordo para um motivo, eu acordo para me comunicar, me conectar com o Pai. O que te faz acordar de madrugada? Já parou para pensar nisso? O que te faz acordar de madrugada? Tem gente que vai falar, nada, pastor, eu durmo bem, tranquilo, tal, capoto, nada me acorda, né? Que bom que você dorme bem. O que te faz, então vou fazer uma outra pergunta, né? O que te faz levantar bem cedo com o despertador? Você que dorme muito bem, o que te faz levantar bem cedo? Já parou para pensar nisso? Você acorda bem cedo, quando você precisa, por causa de preocupações ou por causa da devoção? É preocupação ou devoção? Porque para alguns, geralmente, acordar bem cedo é para adiantar ou terminar um projeto de trabalho, ou um projeto de estudo acadêmico. Para outros, é a preparação ou revisão de uma planilha importantíssima de uma reunião que vai acontecer logo no início da manhã com o teu chefe. Ainda para outros, é encontrar tempo para resolver os grandes dilemas da sua casa, da sua família, e preparar a agenda do dia e da semana. Será que o que nos move a acordar cedo é sempre o nosso interesse relacionado às nossas preocupações, então? As nossas preocupações terrenas? A nossa ansiedade deste mundo? É isso que nos faz acordar cedo? Somente isso? Nós somos como os discípulos que interrompem Jesus para dizer, Jesus, ei, todos estão te procurando. O que você está fazendo aí, Jesus? Está todo mundo te procurando. Tudo bem que você acordou cedo, mas a gente tem muita coisa para fazer, não percebeu o dia anterior, e você está fazendo o que aí? Peraí, você está aí orando? Todos estão te procurando. Há uma urgência nessa interrupção do discípulo diante de Cristo Jesus. Esse é o nosso problema, que alimenta a pressa.
e que faz, como diz a canção, ser tudo igual. Constantemente nós somos guiados, nós somos movidos pelas nossas necessidades, as nossas necessidades terrenas. Isso alimenta a pressa. Eu preciso disso o quanto antes. Eu preciso resolver esse meu trabalho para ontem. Eu preciso definir se eu vou financiar uma casa ou se eu vou continuar no aluguel. Eu preciso urgentemente saber se eu vou permanecer nessa empresa ou se eu vou aplicar o meu currículo lá. Eu preciso rápido. E isso vai só te corroendo em ansiedade e pressa. Qual que é o segredo da vida frutífera de Jesus? Qual é o segredo? Como ele dava conta, porque veja bem, Jesus tinha muita demanda, que era proclamar, curar e libertar. Como Jesus resolve o que ele tem que fazer? Proclamar, curar e libertar. Diante de uma agenda apressada do mundo. Resposta: oração sem pressa. A oração sem pressa, a vida no ritmo de Cristo Jesus é fundamentada na oração sem pressa. Henry Nouwen, sobre o texto de Marcos capítulo 1, verso 35, e eu já trouxe alguns trechos dele aqui durante essa série, ele vai falar o seguinte: no lugar deserto, Jesus encontra coragem para seguir a vontade do Pai e não a sua, para proclamar as palavras de Deus e não as suas, para cumprir a obra de Deus e não a sua. É nesse lugar deserto, secreto, de intimidade com o Pai, que o seu ministério nasce. Ele se retira para entender a vontade do Pai. Jesus intencionalmente desacelera. Não tem como ficar acelerado, ele tem que se retirar. Ele tem que entrar em oração para descansar em Deus Pai, reservando um tempo a sós com Ele, desfrutando da presença de Deus, para então viver o seu ministério com fecundidade e profundidade. Ele nos mostra o exemplo de como nós devemos desacelerar para viver com maior impacto e sentido. Nós queremos viver com maior impacto, nós queremos viver com sentido, mas nós não queremos desacelerar. Eu não sei você, mas como é difícil para mim desacelerar. Como é difícil, sempre acelerado, sempre rápido, sempre falando, ok, eu tenho tempo. Né? E agora a gente tem a ferramenta, a tecnologia que potencializa a pressa. Você começa a fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, você vive com fone no ouvido, você escuta um podcast, assiste a televisão e estuda. Você ouve as pessoas em 2x, 3x, e se tiver 5x, você está ouvindo. Né? E você fica nessa luta. Eu fico nessa luta. Minha esposa falou esses dias que eu estava pregando muito rápido. E aí eu falei, não estou, jamais. Né? Mas depois eu fui ver que eu falei muito rápido. Né? E por que eu falei muito rápido? Porque, assim, enquanto eu estou falando, parece que tem uma voz aqui na minha mente falando, você está falando muito devagar. Para, as pessoas não gostam de falar devagar. Eu fico querendo falar mais rápido, mais acelerado ainda. Né? Porque é essa pressa do mundo, que nos move, nos pressiona. Então, Jesus nos mostra esse exemplo de viver desacelerado. Aí você vai falar assim, pastor, mas Jesus é Jesus, né? Jesus é o Filho de Deus, né? Jesus, ele consegue. Quem sou eu na fila do pão? Então, meu amigo, minha amiga, eu preciso dizer que esse padrão de vida de Jesus não é sobre-humano. Eu preciso te lembrar um fundamento da doutrina bíblica de que Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. Então, a natureza humana de Cristo Jesus é completa, tá? Ele sofreu cansaço, ele teve fome, ele teve sede. Então, se a natureza de Cristo Jesus é completa, a natureza humana e divina, então, essa vida que ele nos chama a viver é totalmente passível de ser vivida e ele nos ensina a vivermos assim. Agora, se você acha que não tem tempo para seguir a Jesus dessa maneira, então você precisa admitir que você se tornou ocupado demais. E aí eu vou te provocar. Não dá, pastor, não tenho tempo. Então você precisa admitir. E não é admitir para o pastor, é admitir para Deus que você está ocupado demais. E ocupado com o quê? Porque eu te garanto que você e que nem ninguém está ocupado demais para Jesus. Ninguém está ocupado demais para Jesus. Você só está escolhendo mal e gerindo muito mal o seu tempo. Então acompanhe comigo a vida no ritmo de Jesus a partir do texto que a gente leu.
A primeira questão que eu queria trazer para você é o momento de oração. O verso 35 diz, de madrugada. Jesus se conecta com o Pai antes das demandas do dia. É antes das demandas. É óbvio que Jesus tinha sono, é óbvio que Jesus tinha cansaço, mas ele não hesita em fazer um esforço para se levantar antes do sol nascer, para viver o ritmo do dia que iria começar em comunhão com o Pai. Outras vezes, Jesus orava de noite. A gente poderia ir para outros textos bíblicos. Lucas vai trazer lá no capítulo 5 que Jesus orava de noite, depois do pôr do sol, já na hora de dormir, para aproveitar o quê? O silêncio. Todo mundo já se recolheu. O momento de tranquilidade, de calma, sem barulho, para estar quieto na presença de Deus. E quanto a nós? Quantas vezes nós falamos assim, de manhã não deu tempo de orar, pastor, foi uma correria. Aí você já está fazendo uma confissão de que você está ocupado demais. Aí você falou, como foi tudo uma correria? Você falou assim, eu vou orar de noite. E aí você fala assim, eu vou orar antes de dormir. Nada contra, porque Jesus orava antes do sol nascer e Jesus orava antes de se deitar. Mas a gente sempre tem uma desculpinha, não é verdade? Porque existe um problema nesse orar antes de dormir, que eu preciso falar para você, e que eu tenho certeza que Jesus não fazia isso. O problema é quando você ora antes de dormir, mas sempre depois da sua série preferida na Netflix. É antes de dormir, mas é sempre depois de você jogar pela última vez um Candy Crush deitadinho na cama, ou de você alimentar sua fazendinha, né? É sempre depois que você vai assistir o Brasileirão. E o jogo já começa tarde, né? Você já está quase dormindo. E aí, depois de tudo, Candy Crush, Brasileirão, fazer um lanchinho de madrugada, depois de tudo, quando você está literalmente morto de cansado, deitado na cama, agora eu vou orar. Aí você começa a orar dessa maneira. Não sei se já aconteceu com você, eu acho que nunca aconteceu com você, né? Aconteceu comigo. Você já está lá morrendo de sono, né? Pensamentos intrusivos, pensamento meio lento, né? O sono chegando. Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje. Jesus, será que o Alcaraz ganha amanhã, meu Open? O que eu estou pensando nisso? Desculpa, Senhor Jesus, continuando aqui. Obrigado por ontem, lá na IPPAC, foi maravilhoso. Continua, Senhor, abençoando essa família. Abençoa, Senhor, a minha igreja. Abençoa, Senhor, os meus pecados. Desculpa, Senhor, eu estou confundindo aqui, sei lá o quê. Aí você dorme. E o em nome de Jesus ficou para o outro dia de manhã, né? Bem cedo, né? Aí tem uns que falam assim, nossa, eu dormi com Jesus essa noite. Para de desculpa. Então, não dá. Você deixou para fazer isso depois que tudo, o Candy Crush foi prioridade na sua vida. Jesus não fazia isso, né? O segundo ponto que eu quero trazer para você é o lugar de oração. Ainda no verso 35, Jesus levantou-se, saiu de casa. Olha o movimento, olha a intencionalidade. Está friozinho. Está de noite. Eu queria ficar embaixo da coberta. Não tem isso para Jesus. Ele sai e vai para um lugar deserto. Tem a importância no lugar da oração. As referências bíblicas que a gente encontra nos evangelhos revelam Jesus orando em lugares desertos, em montes, montanhas. O jardim de Getsemane é um lugar. Por que Jesus orava no jardim e à noite? Porque estava calmo, tranquilo, não tinha ninguém lá. Ele ia lá orar no jardim. E outros lugares remotos com o objetivo de se afastar da pressa, se afastar do barulho, se afastar da agenda deste mundo. Se Cristo Jesus se afasta disso, imagine nós que temos o coração muito barulhento. Né? Nós precisamos, e ele vai e se conecta com Deus com calma, silêncio e na presença. Jesus chama isso de lugar secreto, ou lugar deserto, que pode sim ser um lugar afastado. Eu acho que é muito válido você ter experiência um dia de acordar antes do sol nascer, e aqui, essa cidade nossa é um privilégio, porque tem vários parques, várias praças, e com segurança, né? Você pode aqui vir antes do sol nascer, nesse parque maravilhoso, porque o sistema de monitoramento da guarda municipal está ali, te dando segurança. O William está vendo você ali. Enquanto você ora, o William está lá, assim, tipo, não, está tudo bem, pode continuar a sua oração ali. Né? Então, não sei se já teve essa experiência de ir para o lugar. O teu corpo comunicando, eu estou me afastando da pressa e do barulho para estar com Deus. É muito importante.
Mas o lugar secreto também pode ser dentro do nosso lar, onde haja essa tranquilidade e calma. Quando Jesus nos ensina lá em Mateus 6, verso 6, como devemos orar. Quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em secreto, porque Ele está no secreto. Você tem um lugar secreto com o Pai? Essa é a pergunta. Qual é o seu lugar secreto? Jesus também nos mostra no ritmo da vida dele o tempo de oração. O versículo 35 diz que ele ficou orando. Eu não vou trazer aqui para você a palavra original do grego, mas tanto essa palavra que aparece aqui, como nos evangelhos de Lucas, não tem uma tradução que seja próxima ao nosso português, porque é um imperativo enfático do frequentemente. Então, algumas traduções até colocam, tem algumas bíblias que colocam, ele ficou no Evangelho de Lucas frequentemente orando, porque traz essa ideia de frequência. Aqui ele estava orando, mas é frequente isso. Então, os textos bíblicos não trazem muitas informações objetivas sobre o tempo, mas a gente tem relatos de Jesus 40 dias no deserto orando. Nós temos relatos de Jesus passando a noite orando para tomar a grande decisão de escolher os 12 discípulos que iriam caminhar pertinho dele. Em vários outros momentos, Jesus em jejum, em oração, se retirando para lugares desertos e depois retornando para a sua atividade. O ponto é que o tempo de oração de Jesus sempre foi frequente, sempre foi constante. É uma vida de oração. E por fim, eu te convido a discernir o propósito do ritmo de Jesus sobre o propósito. Qual era o propósito da vida de oração sem pressa de Jesus? Se ele tinha tanta coisa para fazer, por que ele frequentemente se afastava e orava? Porque parece controverso isso, né? Se ele tem tanta coisa para fazer, como é que ele para o que está fazendo para orar? Observe novamente o verso 38. Jesus respondeu: vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Aí o versículo 39 vai dizer que ele percorreu toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios, fazendo aquilo que ele foi chamado, proclamação, cura e libertação. Mas olha só que interessante, amigos e amigas, Jesus declara que foi para isso que ele veio depois de uma madrugada de oração. É depois de uma madrugada de oração que Jesus responde aos seus discípulos: ei, é hora de ir para outro lugar. Vocês estão me chamando para ficar aqui, é hora de ir para outro lugar, porque eu tenho uma missão e essa missão foi dada pelo Pai. O propósito da vida de oração sem pressa de Jesus sempre foi conhecer a perspectiva do Pai, receber a sabedoria do Pai, para ver e fazer a sua missão através dos olhos do Pai. E Deus tem planos bons e um propósito para cada um dos seus filhos. Como você vai conhecer o propósito de Deus para a sua vida se você não buscar conhecer a vontade de Deus para a sua história, para a sua jornada e para a sua família? E é assim que Jesus foi guiado pela presença do Espírito em todas as suas decisões. É muito interessante porque Jesus, sempre que ele toma uma decisão, antes ele está mergulhado em oração. E nessa manhã eu te pergunto, qual é o seu impulso inicial de tomada de decisões? Porque todos nós temos que tomar decisões. Em vários momentos, decisões simples, decisões complexas. Qual é o seu impulso? O que te move para a tomada de decisão? Você reage apressadamente no que você acha que deve fazer? Rápido, agora? Ou antes de tudo você se retira e busca a voz de Deus com diligência? Você tem que tomar uma decisão. O que você faz? Isso é crucial, meus irmãos. É crucial. Porque, infelizmente, nós fazemos como Simão. Por exemplo, no verso 36 e 37, há um momento ali crucial. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Eles não chegam e perguntam: Jesus, com licença, o que o senhor está fazendo? Nossa, o senhor está fazendo isso? Poderia nos ensinar? Eles chegam interrompendo e falando assim: todos estão te procurando. Porque ele está preocupado com o que aconteceu no dia anterior, e já nasce um novo dia. O que você faria diante de uma tarefa tão grande nessa perspectiva se você fosse um discípulo de Jesus ali, naquele contexto histórico? Eu tentei me conectar ali. Vamos lembrar que Jesus tinha curado muitas pessoas na noite anterior, expulsado muitos demônios, a notícia corre por toda a região de Cafarnaum, pessoas começam a chegar, Jesus orou,
Simão não orou, foi dormir. E qual foi a brilhante decisão de Simão que não orou, né? Brilhante. Todos estão procurando o Senhor Jesus. Tem muita gente aqui cheia de necessidade de milagre, tem muita gente chegando. Jesus pode ficar tranquilo que a agenda já está pronta, ela está cheia. E vamos, pressa Jesus, bora sair e voltar para a nossa rotina. Antes de julgar Simão, eu falei assim, o que eu faria? E aí eu, olhando para essa situação, né, se eu fosse Simão, estou ali caminhando com Jesus, e aconteceu tudo aquilo na noite anterior, o que eu faria no lugar de Simão? Aí eu tive que ser muito honesto comigo mesmo. Eu faria pior. Eu faria pior. Eu acho que eu organizaria uma fila por ordem de chegada, né? Eu iria distribuir senhas preferenciais por necessidade, né? Eu ia falar, Jesus, pode ficar tranquilo, já organizei aqui, né? Faria um trabalho de divulgação na região, pegar o Instagram de Cafarnaum e falar, Jesus está aqui mesmo, pode vir, ele está aqui, que é o seu horário, me procura aqui, Simão Laci. Estabeleceria horário e meta para Jesus curar, libertar e proclamar, Jesus, o seu horário é esse, vamos começar às 8, está tudo certo? Você consegue até meio-dia? Eu sei que o Senhor é filho de Deus, dá para dar uma acelerada, né? E tantas outras coisas importantes, né? Como pode ficar tranquilo, nós estamos em 12, então a gente distribuiu também o recepção, o lanchinho, já está tudo organizado. Coisas importantes. Você está ajudando Jesus. Coisas significativas, mas totalmente apressadas e que não tinham nada a ver com a vontade do Pai. Eu não estou dizendo que essas coisas eram ruins, se eu estivesse lá e pudesse fazer isso. Eu estou dizendo que isso não tinha nada a ver com o coração, com a prioridade do Pai. Jesus orou e, fundamentado na comunhão calma com o Pai, respondeu com sabedoria divina e não com a pressa humana. E aí a resposta para todos estão te procurando, né? Imagine, vai lá, o discípulo Simão Laci, todo feliz, já tem senha, Jesus está tudo preparado, todos estão te procurando. Ele vira e fala, vamos para outro lugar. Poxa, Jesus, acabei de ajustar tudo aqui. Mó correria, vamos para outro lugar. Olha a profundidade desse contraste, porque muitas vezes nós somos Simão, né? Então a agenda apressada, ela vai gritar, todos te procuram. A oração, não, a oração é o oposto, é um convite divino, vamos para outro lugar. É uma oposição, todos te procuram, fica aqui, é assim, tem que fazer. A oração é um convite divino. Vamos para outro lugar. Essa é a minha missão, diz Jesus. Não vim para ser um milagreiro para aqueles que só querem sinais e não querem o reino. Aqui está o propósito. Deixa eu só colocar esse parênteses aqui para você entender por que Jesus também teve essa resposta. Porque muitas pessoas estavam atrás de Jesus apenas pelos sinais miraculosos e não para serem submissos ao reino de Deus. Então Jesus fala, eu tenho que proclamar o reino. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Vamos para outro lugar. Nós precisamos da vida no ritmo de Jesus, meus amigos. Ao longo da nossa jornada, nós vamos enfrentar decisões difíceis, importantes, situações complicadas. E se nós tomarmos decisões e escolhas com base em nossas avaliações apressadas, reativas, ilimitadas, nós iremos falhar. E aí o que vai acontecer? Má decisão, arrependimento futuro. A vida no ritmo de Jesus prioriza a oração, o tempo com Deus. O encher-se da presença do Espírito, que amplia a nossa perspectiva, amplia o jeito que a gente olha as coisas, nos faz ver a vida a partir dos olhos de Deus, clareia a nossa visão e missão para a tomada de decisões. Por quê? É Deus quem nos capacita a ver o que Ele tem para nós. Sem Deus a gente não consegue enxergar o que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. E guarde isso, nem tudo que é importante é prioritário. Só que tudo que é prioritário, aí é importante. Precisamos fazer escolhas. E a melhor escolha é a vida no ritmo de Jesus, em que a oração não pode ser a sua última opção, mas seu primeiro recurso. Então trata-se de um grande desafio para nós, na nossa sociedade, em 2025, afastar
das expectativas que são geradas sobre as nossas histórias, sobre as nossas vocações, sobre a nossa profissão, sobre a nossa família, sobre os nossos relacionamentos, de um mundo apressado, onde todos estão te procurando, precisamos de você, você não pode tirar férias, imagine, vamos ajustar aqui, a empresa não vive sem você, não, a gente tem que atingir alguma meta, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, eu sei que você está cheio de tarefa, mas eu acho que só você pode fazer isso, e por aí vai, se afastar de tudo isso, nós necessitamos para viver com calma em comunhão com Deus. Jesus nos convida a viver a vida no ritmo dele. Um convite para um lugar secreto, calmo, que nos dá não somente a oportunidade de nós tomarmos decisões melhores. Isso é muito bom, né? Mas não é só isso. É principalmente o fato que a gente pode descansar nele. A gente pode ser restaurado nele. Nós podemos ser sustentados nele quando nós estamos num lugar secreto. A vida, no ritmo de Jesus, começa no lugar secreto. Começa lá. É um convite maravilhoso. Porque o propósito da oração, veja bem, não é mudar Deus. Deus ele é imutável. Mas alinhar, moldar e descansar o nosso coração na vontade dele. É isso que acontece na vida de oração. O nosso coração vai se amoldando. A gente começa a pedir as coisas que Deus tem para as nossas vidas. Deus permanece imutável, mas a gente vai sendo modelado no poder do reino de Deus. Então a rotina apressada e sem sentido, ela é trocada por uma vida abundante, leve e graciosa que Cristo Jesus oferece. Vida que Jesus possibilitou para que a gente pudesse viver aqui hoje e agora através da cruz, morte e ressurreição. Ele venceu por você todas as batalhas. Ele morreu no seu lugar pelos nossos pecados, para que hoje você pudesse descansar num relacionamento profundo, leve e gracioso com Deus. A obra já foi realizada. Você não precisa viver apressado. O que eu tenho que fazer para alcançar o amor de Deus? O que eu tenho que fazer para alcançar a salvação de Deus? Você, eu, nada. Cristo Jesus fez. E nele nós descansamos e nos apropriamos da salvação, do perdão e do relacionamento com o Pai. É isso que ele oferece para nós. Vocês se lembram da música do Resgate? Que eu coloquei aqui, acorda, um tapa no relógio, a mente está vazia, são 10:06. Tem uma segunda parte, se você não conhece essa canção, tem a segunda parte. Disseram que o teu amor é novo a cada dia. Eu pensei. Então eu quero ouvir a tua voz falar o que eu queria. São 10:06. Ainda é 10:06. 10:06 tem todo dia. Só que agora mudou a perspectiva. Se é para te seguir e então matar aquela velha sede, se é para te servir e nunca mais cair na mesma rede, a rede da pressa, a rede da pressão, a rede das metas, a rede desse mundo, eu vou te seguir. Assim como Deus nos dá oportunidades para exercermos atividades com dons e talentos que Ele entrega a cada um de nós, antes de tudo, Ele nos dá a oportunidade para descansarmos na comunhão preciosa da oração. Qual é o ritmo da sua vida? Você precisa fazer essa análise hoje. O que direciona o teu ritmo? É a pressa? Ou é o ritmo de Jesus que busca descansar e ser preenchido? Porque talvez você esteja cansada. Talvez você esteja cansado de uma vida apressada. Porque a vida apressada, naturalmente, te faz viver sob pressão. As duas palavras vêm da mesma raiz. A vida apressada é a vida que te aperta. A pressa é o que te aperta. E o que te aperta é o que te pressiona. Por isso que você está cansado. Por isso que você está cansada. Logo, mais do que o descanso físico, que é bom e que é necessário, e que temos que ter um cuidado quanto a isso, mas muito mais do que o descanso físico, nós precisamos do descanso da alma, que vem na vida que é ritmada a partir do exemplo de Cristo Jesus, que vem da comunhão com o Pai, que vem da oração, e aqui não é uma questão mais de escolha, mas de necessidade. Nós precisamos dessa vida no ritmo de Jesus. Se você não entendeu isso ainda, eu espero, e essa é a minha oração, que você entenda isso nessa manhã. Não é uma escolha, é uma necessidade para a sua história, viver em oração. Enquanto você não descobrir
que você precisa descansar em Deus, você vai ser engolido pela pressa, que te esgota, que te pressiona, que te mata. Por isso Jesus faz um convite maravilhoso para nós. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28, olha só o que ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim, porque eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, caminhem comigo, pois sou manso e humilde de coração. Se você caminhar comigo, você encontrará descanso para suas almas, você vai encontrar o ritmo leve e gracioso que só há em Cristo Jesus, pois o quê? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O ritmo de Jesus para a sua história, para a minha história, não é pesado, é leve, é gracioso. Somente quando você desacelerar e reservar um tempo no lugar secreto para estar a sós com Deus, você conseguirá seguir Jesus nesses lugares de comunhão e de descanso com o Pai. Que o Espírito Santo te capacite a viver a calma no ritmo da vida de Jesus. Amém? Nesse momento nós vamos cantar uma canção, e essa canção ela reforça a entrega, ela reforça a confiança, ela reforça o descanso em Deus. Amém. Amém. Nosso trabalho é descansar em Deus. O que a gente leva para casa, à luz da mensagem de hoje e do que Deus tem feito ao longo da nossa série Calma. Lembre-se que a oração não é mais uma tarefa, não é uma tarefa. A oração é um respirar da alma. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17. Orem continuamente, orem sem cessar. Não é sobre uma tarefa, mas um ritmo gracioso de vida. Talvez você se encontre numa rotina muito exaustiva. E essa mensagem não é para gerar culpa. Talvez você se vê cheia de tarefas com a sua rotina do lar, com o cuidado dos seus filhos. Talvez você esteja nesse momento num trabalho de período noturno, isso tem bagunçado toda a sua agenda. Eu não sei. Talvez no momento você esteja numa rotina exaustiva. Valorize então os micromomentos de oração. Logo ao acordar, no intervalo do almoço, não dá tempo de voltar para casa, eu fico na empresa, naquele intervalo, naquele soninho de 2 horas do bebê, na espera num estacionamento, aguardando buscar sua esposa, seu esposo. Enfim, cada micromomento, aproveite para orar. Lembre-se, é o respirar da alma. É o respirar da alma. Priorize, a segunda lição prática de vida, priorize o que é fundamental. Então aqui é um desafio para você, a partir dessa semana, todos os dias, acorde 30 minutos mais cedo para orar. Pastor, eu acordo bem mais cedo que 10 para 6. Você vai acordar 30 minutos antes. E talvez você consiga render muito mais, porque você vai acordar antes, mas sem ver as notificações do celular. Você vai acordar antes, mas sem ligar a TV no CNN. Você vai acordar antes para se encontrar com Deus. E aí você vai fazer essa experiência todos os dias, acordando mais cedo para orar, e vai ter com você um caderninho. Anote lá o que isso vai gerar na sua vida quando você entrar nesse percurso de oração diária. E a última lição prática de vida: deixe a presença de Cristo Jesus soar em sua alma. Uma vez por semana, reserve um momento para se encontrar com Deus no lugar secreto, sem pressa, e permita que a presença de Deus soe em seu coração. Aqui é um momento com maior intencionalidade. Você recebeu, ouviu logo que você chegou aqui, que tinha um cardzinho na cadeira. Se por um acaso voou da cadeira que você estava, ou não tem, a gente tem alguns aqui à frente.
Se tem uma cadeira vazia com um cardzinho sobrando, pode pegar. E esse cardzinho aqui vai te auxiliar, porque nesse cardzinho tem um acróstico, SOAR, é o desafio SOAR. S de silencie, você vai começar sem pressa. Você não vai começar falando com Deus. Não é assim que começa. Você vai começar em silêncio. Você vai permanecer 5 minutos em quietude. 5 minutos. 5 minutos. Você vai ver que não é fácil 5 minutos, tá? É pouquinho, mas na hora que você fica em silêncio, 5 minutos. Depois o O de ouça. Você vai ler em voz alta um pequeno verso da Bíblia. Pode ser, aqui a gente deu a sugestão de Mateus 11, 28 a 30, que foi o texto que a gente terminou, mas depois você pode pegar uma porção de Salmos. Um verso, às vezes, 2 versos. Às vezes um verso, uma frase de um verso. Uma parte do versículo bíblico. Você vai ler em voz alta, no mínimo 3 vezes. No mínimo 3 vezes, com calma, em voz alta. Ouvindo, por isso ouça, ouvindo a voz de Deus. Deus fala primeiro. É Deus quem fala primeiro. O A de aprenda. Na medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, algo vai beliscar o teu coração. O Espírito Santo vai tocar, seja uma frase, uma palavra, uma expressão. Tocou. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Para algumas pessoas, o Senhor é meu pastor. Me tocou aqui, Ele é meu pastor. Para outras pessoas, nada me faltará. Foi aqui que tocou. Então você vai meditar naquilo que Deus está falando com você. E por fim, responda. Aí sim você vai orar. Mas o desafio é, você vai escrever sua oração. Quando nós escrevemos, nós colocamos ainda mais intencionalidade. E você não vai orar por outro motivo que não seja aquilo que Deus esteja falando com você. Porque nesse momento é o momento do soar. Então você vai responder aquilo que Deus falou através da palavra ao seu coração. Então esse cardzinho é para você ter um recurso, uma ferramenta de como você vai exercer a presença, deixar a presença de Cristo soar em sua alma. Não é porque essa série acabou que você vai voltar no ritmo apressado de vida amanhã, tá? Não é porque essa série acabou que você vai amanhã falar, nossa, graças a Deus, não aguentava mais andar na faixa da direita. Agora, até que enfim, faixa da esquerda e dando pisca para todo mundo que está na minha frente. Não, você não é o Bortoleto, tá? Lembre-se disso. Essa série foi para te ajudar a iniciar a vida calma. É daqui para frente, aqui é só o começo. A vida no ritmo gracioso de Cristo Jesus. Amém? Eu te convido a se colocar em pé nesse momento. Vamos orar. Oh Deus, Pai de amor, graças, mil graças nós te damos pela Tua palavra que preenche o nosso ser. Por essa série onde o Senhor nos exortou a desacelerarmos. Onde o Senhor nos ensinou qual é a verdadeira prioridade. Onde agora o Senhor nos chama a desenvolvermos a vida no ritmo de Jesus, fundamentados na oração, fundamentados na busca pela Tua presença, deixando soar em nosso interior as Tuas palavras, palavras de vida eterna. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos criou com um ritmo que não é esse ritmo da vida apressado, mas é o ritmo gracioso que vem do Senhor. Nos ajuda, Pai, a percebermos os vislumbres da Tua graça no nosso caminhar, no nosso dia a dia. É somente quando nós desaceleramos que nós percebemos a bênção do trabalho. É somente quando nós desaceleramos que nós percebemos a bênção das nossas famílias. É somente quando nós desaceleramos que nós nos importamos uns com os outros. É somente quando nós desaceleramos que nós conseguimos ser preenchidos pela Tua vontade. E assim sermos direcionados por decisões melhores, que não são as nossas decisões, mas a decisão que vem do Teu coração. A gente quer viver na Tua calma, na Tua serenidade,
fazendo o que deve ser feito, pois calma não é preguiça, calma não é procrastinação, calma não é deixar de fazer algo que deve ser feito, mas sim fazer com excelência e debaixo da tua vontade, Pai. Abençoa as nossas famílias, abençoa, Senhor, os nossos lares, abençoa, Senhor, a nossa missão, que é a missão do Senhor em nosso trabalho, em nossos relacionamentos, com os vizinhos, com os amigos, que eles possam perceber no nosso falar, no nosso agir, a calma que vem de Jesus, a ponto de eles questionarem como você é tranquilo, como você é tranquila, e nós podemos responder a razão da nossa fé. Nós somos assim porque Cristo Jesus habita em nós, porque a nossa esperança, ela é firme e está sustentada naquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia, porque nós sabemos descansar no Senhor, e saber que esse é o nosso trabalho, porque o seu trabalho, ó Deus, é sustentar as nossas vidas, e como nós agradecemos o Senhor, Pai, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. No Senhor a gente não precisa temer, no Senhor a gente não precisa viver em ansiedade, no Senhor a gente pode de fato descansar, sabendo que o hoje nós temos para entregar no Senhor, e o amanhã o Senhor tem cuidado e reservado para nós. Abençoa, Senhor, cada família representada aqui, ó Deus. Cuida, Senhor, dos nossos corações, modela o nosso interior, para que a gente aprenda a meditar no Senhor, nas Tuas palavras, e vivemos em plena comunhão com o Senhor. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz, e que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, não somente nessa linda manhã, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.